enquanto tenha muitos outros temas na minha mente, mas todos eles fazem a sua convergência e arrancam as suas ressignificações e as suas recompreensões e entendimentos a partir do meu olhar do Evangelho, tendo Jesus como chave interpretativa. É por ele que eu abro todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por ele que eu leio o Velho Testamento, que passa no filtro, fica, que não passa, caiu em obsolescência. É por ele que eu ouço e vejo os conselhos de Paulo, de Pedro, de outros apóstolos, as circunstâncias daqueles dias, que eram do primeiro século, que já foram vencidas, graças a Deus, há anos pela sociedade humana. Então, não são para ser revalidadas quando elas já ficaram vencidas e quando elas já nasceram com a promessa de morrer, como é o caso de Jesus dizer que em Cristo não há homem nem mulher, não há sexismos, são iguais. Esse é o objetivo do princípio. No Império Romano e no meio do judaísmo havia diferença entre homem e mulher, mas em Cristo não. Então Paulo dá um conselho para aplacar os problemas da hora, do primeiro século, mas ele diz, no dia que vocês crescerem, vocês vão descobrir que não há diferença entre homem e mulher na presença de Deus. Como também não existe escravo e liberto, porque em Cristo todos são libertos e todos são chamados para a liberdade. Então, como graças a Deus, praticamente todas as constituições da Terra se levantam hoje em dia, ainda que nem todas pratiquem, mas no papel está escrito que são contra a escravidão, e o mundo inteiro é. Então, graças a Deus, houve uma evolução no planeta. Por isso eu não preciso mais usar os conselhos de Paulo para o escravo, como é que ele lida com seu patrão, que tinha domínios absolutos sobre ele. Não era CLT, era domínio total, era ser dono do outro. Como é que ele aconselhava o escravo a lidar e a se submeter e a viver, mesmo que tivesse que ser com um senhor difícil, um dono de escravos perverso, mas viva o seu estado, a sua conhecendo quem você é ainda nesse mundo, embora em Cristo você não seja. Acabou isso, graças a Deus. Então, a gente tem que aprender a vencer o preconceito de todos os níveis, que é o que estabelece ainda a diferença psicológica entre seres humanos e seres humanos, criando o status dos livres e dos totalmente dependentes, que são os escravos entre nós, com outros nomes. Em Cristo não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, e as etnias também perderam todo o seu significado na cruz. Todas as etnias perderam a sua razão de ser. Elas funcionam na prática, linguagem, cultura, qualquer outra coisa, mas elas não podem ser evocadas como princípio de separação nem de superioridade de um grupo ou de uma raça sobre outras. Por quê? Porque em Deus sempre foi assim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não queira levar os princípios do Evangelho para o atraso do primeiro século, quando o próprio mundo se emancipou daquele atraso. E a nossa Constituição é melhor do que qualquer recomendação de relação com etnias diferentes, escravos, homens ou mulheres. E assim vai. E eu, em Cristo, no Evangelho, onde nada disso está presente, onde homem e mulher são iguais,
escravos e libertos são tratados por ele do mesmo jeito, etnias são incluídas do mesmo modo, e o evangelho é para todos. É aí que nós estamos, é aí que nós temos que ficar. Jesus é o Senhor de Paulo, é o Senhor de Pedro, é o Senhor de quem escreveu no Novo Testamento, é Jesus. Os 4 evangelhos, que são os evangelhos da coerência e da harmonização, que nos permitem construir com muita clareza uma visão sólida da pessoa histórica e do ensino de Jesus. Nele eu vejo Cristo e Paulo, Pedro, os apóstolos estão aqui, mas ele está, como diz o escritor de Hebreus, acima de anjos, principados, potestades, poderes, dimensões, domínios, civilizações cósmicas, está sobre tudo. E na Terra, sobre usos, costumes, que tiveram a sua validade para judeus, para povos antigos, até para greco-romanos, mas que no Evangelho, em Jesus, estão completamente abolidos, porque nem foram mencionados, não foram tratados como tendo nenhum significado a ser obedecido. Então, é assim que eu inicio esse dia dizendo: guarde esse entendimento, leia tudo. Assim como Paulo e Pedro são discípulos de Jesus, Moisés está aqui embaixo, é um discípulo ainda mais primitivo. E outros todos que vieram. Tem uns que evoluíram um pouco mais na compreensão da graça, como Davi, como Isaías, como Jeremias. São pessoas que evoluíram, como o próprio Abraão, que porque não tinha lei escrita nenhuma, era mais evoluído do que muitos, porque andava exclusivamente pela fé no invisível, que é um salto acima de tábuas de pedra e de lei. Mas todos esses são aqui discípulos de Jesus. Enoque, que foi arrebatado, está aqui, é discípulo de Jesus. Jesus é sobreexcelente sobre todas as criaturas que dele derivam, todos os mundos que nele e a partir dele, do Cristo, do Cordeiro Eterno, que Jesus encarnou há 2000 anos atrás, porque o Cristo precede a Jesus. Jesus é o Cristo? É, mas é o Cristo encarnado como homem há 2000 anos atrás. O Cristo é eterno. Ele é o Cordeiro que explodiu. É o Cordeiro que morreu, que se sacrificou, que se esvaziou de todo o seu conteúdo, e desse esvaziamento, dessa morte de Deus, antes da criação de todas as coisas, da imolação dessa figura arquetípica chamada de o Cordeiro, é que o Big Bang e todos os Big Bangs dimensionais explodiram. E todo espaço-tempo, e toda a matéria, e toda a energia, e todo fenômeno eclodiu de dentro do Cristo eterno, da morte big bangiana do Cordeiro que explode vida em todas as dimensões. Eu não estou falando só na linha do tempo, aqui do espaço.